o drible mais o que é? Bom, foi uma jogada também de momento, entende? Foi uma coisa que pintou na hora, foi assim, um reflexo, entende? Instintivo, e não teve assim preparação nenhuma para aquilo. É claro que em outras oportunidades, em outros lances no meio de campo, já havia acontecido com o Santos, com a seleção brasileira. Mas naquele momento o que pintou foi aquela, e eu fiz o drible. Infelizmente o gol não saiu. Mas eu acho que se eu tivesse feito algum gol, entende? Porque alguns gols que eu fiz não são tão lembrados como esses dois lances que não saíram o gol. Porque o gol contra a Romênia ninguém fala. Entende? Tem o gol de carrinho. Tem o gol de falta também, ninguém fala. Mas nesses dois lances e aquela cabeçada com o Banks, todo mundo até hoje lembra dessas três jogadas. Como este contra os tchecos na Copa de 70. E este outro contra os uruguaios também em 70. E ainda em 70, o ano maior do rei, este outro contra os ingleses, quando Banks fez a maior defesa de sua vida. O crioulo? O crioulo foi o jogo. Vamos logo deixar de regionalismos, de clubismos, dizia o torcedor depois do jogo. O negócio é pegar esse crioulo e botar ele para jogar um mês em cada cidade do Brasil. Primeira quinzena de janeiro, o crioulo é do Rio Branco Futebol Clube. Na segunda quinzena, o crioulo é do Clube do Remo. Depois do Moto Clube de São Luís do Maranhão. E assim até chegar na fronteira do Rio Grande com o Uruguai. E pronto. Acabou-se a crise política no Brasil. Façamos a unidade nacional pelo drible do crioulo e temos conversado. Vamos reformar o país, começando logo pela reforma do ensino. Por que Eva viu a uva? Por que não? A bola é de Pelé. Pelé é uma alma esférica. Se não tivesse nascido gente, teria nascido bola. Mas 70 foi também ano de Gerson, dos passes longos e precisos de Gerson. E dos gols de Gerson. Pouca gente sabe disso, mas é verdade pura. Cada bola é feita de gomos de couro aparentemente iguais. Na verdade, os 18 gomos de uma bola de futebol se dividem em 3 grupos distintos. Os gomos do acaso, os gomos do suor e os gomos do talento. O jogador Gerson, por exemplo, sempre que chuta, acerta o peito do pé num gomo do talento. E 70 foi também o ano de Tostão e de suas tabelinhas com Pelé, como essa no jogo Brasil e Romênia. Em 66, apesar da minha pouca idade e da inexperiência, eu já achava que poderia ser assim o jogador ideal para jogar no ataque da seleção brasileira ao lado do Pelé. Mas em 66, na Copa, não foi possível a nossa participação junta. E apesar daquela fase ruim de 66, aquelas contusões do Pelé, problemas dentro de campo, que ele foi muito caçado, aquela coisa toda, eu achava que nós ainda voltaríamos a jogar junto como efetivos na seleção. E em 69, quando o João Saldanha assumiu a direção da seleção, ele logo no primeiro treino nos colocou junto. E eu acho que deu certo. Nesta entrevista de 1977, talvez Tostão tenha falado pela última vez sobre futebol. Esse craque de dribles, passes e gols admiráveis, hoje não é mais Tostão.
Hoje, ele é o Dr. Eduardo, que se recusa a falar do seu passado de jogador e que chegou a destruir seus troféus, suas medalhas, seus recortes, para que nada o faça recordar esse passado. Mas os arquivos do futebol brasileiro não foram tão cruéis com Tostão como o Dr. Eduardo está sendo. E as imagens das grandes jogadas desse que foi um dos maiores craques do futebol mundial estão aí, para que Tostão não morra nunca na memória do torcedor. Em seguida, um debate entre craques. O que mudou no futebol brasileiro? O depoimento de Jaú, Nilton Santos, Zizinho e Ademir. Desde o dia em que o paulista Charles Miller desembarcou em São Paulo trazendo as 2 primeiras bolas de futebol que quicariam nos campos brasileiros até hoje, o que fundamentalmente mudou no futebol brasileiro? O que mudou nesses 84 anos de história do nosso futebol, de tantos craques e títulos inigualáveis? E os craques, os verdadeiros construtores dessas mudanças, o que pensam? O que pensa o líder umbandista Euclides Barbosa, o Jaú? Os jogadores de hoje têm medo da bola. Porque conforme a bola chega, ele já despachou. Né? Não tem um drible, não tem uma classe, não tem nada. É rapidamente. É um ou outro jogador que se chama ídolos, que eles põem como ídolo, porque sabe controlar uma bola, sabe driblar uma joga, tem atenção para quem está passando aquela bola toda, né? Então, esse já se torna ídolos do futebol, né? Entre os 11 que estão ali. Que pensa o ex-técnico Tomás Soares da Silva, Zizinho? Bem, houve um período do futebol brasileiro que não jogava 4-2-4. Então jogava 4 homens na frente, 4 atrás e 4 leões brigando de uma área a outra, né? Para ter um pulmão quase de aço, para correr esse campo todo. Hoje desce todo mundo ajuda o jogador de meio campo, o jogador de meio campo depois é uma sopa. E o comentarista esportivo Ademir Menezes, o que pensará? Há diferença. O futebol no passado era mais espetáculo. Hoje é um futebol mais competição. Os senhores, através da própria escalação, devem ter notado isso. Eu peguei uma época em que o time era escalado com 1, 2, 3 e 5 atacantes. Mas o negócio foi entrando no problema da defesa e foi aumentando o número para trás e diminuindo para frente. Há equipes que hoje empregam 1-4-4-2, outras até que faz 1-4-5-1, apenas um atacante. E o futebol perdeu a beleza do jogo. O que pensa o fiscal de rendas Domingos da Guia? Eu creio que hoje é mais uma preparação física. Hoje o atleta é realmente o atleta. Ontem era o cérebro. O jogador como Frenderrache, Zizinho, Ademir Menezes, Ipojucan, Chico e um grupo enorme de valores jogavam o futebol. Um futebol mais lento, mas funcionava sempre mais o cérebro do jogador do que a preparação física. Hoje é mais a preparação física. Por isso eu acho que tem menos valores. E finalmente, o que pensará o comerciante Nilton Santos? Na minha época não, na minha época eu era proibido de passar do meio do campo, eu não podia atacar. Fosse em seleção, fosse em clube, no Botafogo, que eu estou jogando no Botafogo, eles proibiam de passar do meio do campo, não era normal. Mas hoje está uma beleza, muita gente até me pergunta se eu tenho inveja do futebol atual, sabe? Eu sinto saudades, porque eu tenho a impressão que se eu jogasse hoje eu ia fazer gol à beça. Você acha que um jogador como Garrincha, hoje em dia, não jogaria como jogou em 58, 62? Pois se naquela época cercavam 4, 5 Garrincha e ele fazia o que fazia, imagina deixar um com Garrincha. E Deus me livre, ele ia depravar, qualquer defesa ele anarquizava. Porque muita gente acha até que jogadores da minha época não jogariam hoje. Eu acho que jogaria, teria que se preparar melhor fisicamente. Mas jogar futebol hoje nós jogaríamos tranquilamente, porque nós sabíamos.
Mas as diferenças não são, como se poderia pensar, apenas táticas. Houve mudanças e muitas de comportamento. Não, no meu tempo de futebol, jogador, principalmente, né, não desfazendo da mocidade de hoje, a evolução do nosso futebol, viu? Era o amor. A gente tinha amor à camisa, tinha amor, por acaso, num campeonato paulista, num campeonato brasileiro, viu? A gente lutava para aquilo que era nosso, viu? Era aquele amor verdadeiramente, lutar para ganhar mesmo. E se não ganhava, nós tínhamos aquele valor de jogadores. Viu? Vocês ganhavam muito dinheiro na sua época? Na minha época, verdadeiramente, desde que eu comecei, não digo ganhar dinheiro. O primeiro dinheiro que eu ganhei, não ganhei dinheiro, foi um emprego na Companhia Antártica, e para os jogos ganhos a gente ganhava passe de bonde. Eu gostava de jogar futebol, fazia na maior alegria. E quando ia para a Europa, então, que eu gostava, porque eu me divertia, ganhava dinheiro e jogar contra aqueles pé duros. Hoje está mais difícil, o futebol melhorou bastante. Na minha época, a gente ia lá e ganhava de todo mundo. Fizemos uma excursão em 1955, que nós empatamos 2 jogos em 17, comemos todas. Então era divertido. Você passava por cima da bola, os caras corriam atrás. E driblava à vontade, era uma beleza. O Garrincha então deitava e rolava. Nilton Santos, o jogador hoje em dia é mais mercenário do que antigamente ou sabe melhor defender os seus direitos? Não, hoje ele sabe melhor defender seus direitos. Eu acredito que hoje, inclusive, existe a associação de jogadores de futebol, existe o FUGAT, que ampara os jogadores de futebol, existem sindicatos. Eu acho que eles estão na boa. Depois, o futebol está muito valorizado, né? O país tricampeão do mundo tem que valorizar. Então você vê aí, 150 milhões, 200 milhões. Os meninos estão pedindo alto e pode pedir, poxa. Futebol não dura a vida toda. E estão valendo isso? Hein? Estão valendo isso? Tanto vale que eles dão, né? Os dirigentes acham uma beleza. Porque o dirigente não está mexendo com o dinheiro dele, não é não? Eu queria ver ele trabalhar assim como eu trabalho aqui na loja e dar dinheiro à vontade. Ele não sente na pele quando faz burrada, não é não? O cara quer 200, ele dá 250. Amanhã fica ruim o negócio e o médico me proibiu de assistir futebol. Se manda e deixa o problema para outro. Mesmo que jamais voltemos a viver as alegrias de 58, 62 e 70, o brasileiro é, provavelmente, o único povo do mundo que não pode exigir do futebol mais do que ele já nos deu. Pois além de tantos títulos, tantas glórias, tantas taças, tantos craques, o futebol brasileiro nos deu Garrincha. E não satisfeito, nos deu Pelé. Jorge sentou praça, ZYA. amigos tenham olhos e não me vejam.